Boa tarde, eu sou o Aldo Ramos aqui, estamos no lançamento do nosso podcast, Escadas para o Sucesso, né? Então é um prazer estar com vocês aqui, nesse novo desafio. Estou aqui, confesso que estou com frio na barriga, né? Desse lançamento e vamos em frente, né? Então, o que significa, né? Qual que é o objetivo aqui desse podcast? Na verdade, nada mais é um podcast para a gente contar a história das pessoas, né? Para buscar mais informações, buscar conhecimentos, né? Nós queremos aprender aí com você, que é nosso convidado, né? A contar a sua história. E por que escadas para o sucesso? Todo mundo tem a sua escada, né? E essa escada, ela é única, né? Ela é única. Então, vou começar aqui falando aí sobre qual o significado dessa palavra escada, né? Escada para o sucesso. Por que a gente pensou nisso? Nosso patrocinador oficial, que é a Escadas Especiais, né? Ela tá... Lá a gente tem uma necessidade de sempre, todo dia, estar aprendendo alguma coisa. E aí a gente gosta de brincar com esse assunto, né? Falar sobre as escadas, porque foi ela que, depois de uma longa história, nós chegamos a essa conclusão aí, começamos a desenvolver as escadas. Como começou essa história? Lá no passado, né? Comecei quando estava estudando ainda, né? Fazendo lá um curso lá de serralheria e tal, a gente tinha algumas ideias, né? Eu sempre tive a vontade aí de empreender, né? Então, passei por todo o processo, né? Escola, Senai, curso técnico, né? Depois um curso de engenharia, que é uma longa história. Mas aí a gente acabou fundando uma empresa chamada Grupo Somar, né? E aí depois a gente acabou criando, né, para poder explicar tudo isso daí. Essa Somar aí, ela tem uma missão, né? Tinha uma missão, que era o quê? Identificar demandas no mercado e desenvolver produtos que atendam essas demandas. Porque para uma empresa sobreviver, ela precisa ter uma demanda, atender uma demanda mal atendida no mercado ou descobrir, né, uma demanda nova. Então, hoje, com esses adventos, com todas essas tecnologias que existem aí, estão acontecendo muitas novidades no mercado, mas na época lá era um pouquinho diferente, né? E aí uma dessas demandas que nós identificamos, depois de sofrer bastante, né, uns 2 anos aí tentando empreender da primeira vez, a gente acabou aí descobrindo, né, depois de uma pesquisa, depois de algumas perguntas, né, que as perguntas é que movem o mundo, que um produto que a gente deveria continuar no mercado seria a escada, né? E aí por isso que surgiu a Escadas Especiais, que foi uma demanda que nós desenvolvemos, nós identificamos, né, através desse estudo, desse método aí da Somar, né? E que a gente resolveu seguir essa carreira. E hoje estamos aqui, né, depois de 20 anos trabalhando com isso, né, naquela estatística dos empreendedores, né, da verdade, a estatística verdadeira, né, que estão vendendo muita história aí fora, que a coisa é fácil, né, que você vai lá e compra um curso e acontece uma mágica, né, e infelizmente a gente percebe aí que não é bem assim a história, né? Algumas pessoas conseguem, né, atingir muitos objetivos aí rapidamente e tal, né, com muitos investimentos ali e tal, mas isso daí é 1% do mercado. Agora os outros 99% é a troco aí de muito esforço, muita dedicação, né, e de muita verdade, né? E essa verdade aqui que a gente vem querer mostrar aqui, né, através do nosso podcast. Esse seria talvez aí um dos principais objetivos, contar histórias verdadeiras, né? E, enfim, seria isso. Então, eu queria falar para vocês aqui, não ficar falando muito de mim, mas agradecer a todos os nossos patrocinadores, né?
e vou apresentar aqui o Michael, né, que é o nosso parceiro principal aí, que ele tá numa carreira de ascensão agora e tudo mais. E eu queria que ele falasse aí um pouquinho dele ali e tal, para iniciar esse nosso novo desafio, né? Então, eu estou querendo aí começar isso de forma agradecendo a Deus, né, em primeiro lugar, e espero aí que esse conteúdo seja muito importante para as pessoas, que seja assim um conteúdo aí bom para que as pessoas possam se espelhar nisso e assimilar alguma coisa boa, né? Esse é o objetivo aí, trazer sempre uma história boa, falar das nossas transformações, né? E a gente utiliza assim essa metáfora, né, que seria a escada, como uma ideia, né, para ficar mais fácil aí contar as nossas histórias. Então a gente sabe, né, que para subir um degrau, o próximo degrau, a gente tem que fazer aquele esforço, né? E é isso aí que a gente quer ouvir das pessoas, né? Qual é esse esforço, como que é, porque a gente tem que planejar, porque não é só chegar e subir, né? Existe todo um processo para que a pessoa passe de um degrau para o outro, né? Assim como numa reta, né, para ir do ponto A até o ponto B, a gente, para subir o degrau, tem que fazer um esforço um pouco maior. Então é nisso aí que a gente vai pesquisar com todos os nossos convidados, né? Então vamos lá, Maicon. Muito prazer, seja muito bem-vindo, né? Depois das Escadas Especiais, esse novo empreendimento assim, do nosso podcast, né? Então quero agradecer a sua presença, seja muito bem-vindo aí, e, cara, solta o verbo aí, vamos que vamos. Aqui a coisa é simples e objetiva, não tem que fazer muita firula não, então, como eu falei, né? É a verdade, meu amigo, vamos que vamos. É isso aí, Aldo, obrigado, viu? Obrigado aí pelas palavras. Obrigado aí pela parceria que a gente já tem desenvolvido há alguns meses, né? E começamos agora esse projeto que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Por isso que esse nome tem tanto significado pra gente, né? Uhum. E é uma das metas que eu coloquei para esse ano é justamente fazer coisas diferentes, estar em lugares diferentes, me conectando com pessoas diferentes. Perfeito. Né? E eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar participando de um podcast, cara. Isso é sensacional. Eu acho que isso vai me ajudar principalmente na questão de comunicação. Eu tenho muitos desafios que eu quero passar por cima esse ano. E quer subir os degraus da sua escalada. Exatamente. Isso aí, como você falou, a questão de estar em ascensão, né? Por muitos anos eu sempre trabalhei como CLT. Certo. E depois de muitas viradas de chave, conversar com Deus muito sobre alguns objetivos que eu quero alcançar. E aí, depois de um tempo, eu falei, agora eu vou decidir empreender. Muita coisa tem acontecido, muitos contatos têm acontecido, muitos trabalhos também estão aparecendo aí para mim. E eu acho que vai ser um ano de grandes realizações aí pra gente. Pois é. Então, eu vou começando aqui a falar com você e tá me vindo alguns insights, né? Uhum. Isso é muito bom, né? Então, quando a gente fala assim da fé, né? Você sabia que Jesus Cristo também é uma escada? Né? Aí a gente fala isso e tal, mas não é para levar mal, né? Mas assim, eu levo isso na fé, né? Então, porque só ele leva a Deus, né? Então, a gente, para falar assim, né? Quando fala assim, puxa, como que você, né, começou com esse negócio das escadas aí e tal? Simplesmente foi assim eu acho que é uma centelha divina nossa, né? Que a gente começa a pensar isso que você falou, conhecendo um pouco da sua história, né? Eu sei que você tem um filho, né? Eu sei dos seus desafios que a gente tem conversado um pouco, né? E assim, eu até me emociono, cara. Você, para mim, é um exemplo, né? Porque eu não tive filho, né? Uhum. Tive uma família, peguei primeiro casamento, uma família pronta, né? E no segundo também, então eu acabei não tendo filhos, mas não foi por falta de... foi por opção até agora, pelo momento, né? Que as duas aí já peguei elas prontas, então foi um grande desafio também. Certo. Mas assim, eu admiro, meu irmão, essa pegada sua, essa força, e eu acho que assim, a gente tem que realmente fazer esse esforço, você vê. Para mim, olhando assim a
a sua caminhada, né, que começou, né, numa campanha política, né, esse nosso encontro, né, que foi bem interessante no ano passado, né? A gente não imaginava que ia chegar em tantos lugares, porque eu fui fazer uma coisa, né? Eu fui ser um social media, fazer algumas imagens lá, você na parte estratégica de marketing. E aí a gente até então não sabia que tinha tantas coisas em comum. Pois é. Em questão de trabalho, eu já trabalhei com decoração um tempo, as escadas envolvem isso também. Então. Você está dentro da casa das pessoas para fazer algo bonito. Pois é. Então, aí as nossas histórias foram se cruzando ali e a gente viu que daria para fazer muita coisa junto, né? Pois é. Então, foi muito legal, assim, né? Eu até fiz esse comentário quando a gente começou, aí eu peguei e falei, fiz uma campanha para o Amaury, né? Inclusive, a gente não tinha verba, né? Aquela história toda lá tal, e teve uma votação até razoavelmente boa, né? Aqui em São Caetano. Foi um bom trabalho. E assim, fantástico, porque assim, a gente acreditou, né, numa coisa e você vê, agora hoje nós estamos aqui, né? Que maravilha, que degrau que a gente subiu, né? Sim. Então, muito importante, assim, estou bem animado com esse projeto, né? Assim, eu acredito muito nele, né? Acredito que eu estou enxergando lá na frente algumas coisas legais, assim, e tal, né? E assim, né? Falando um pouquinho agora, por exemplo, esse projeto do podcast, quando a gente está falando assim, escadas do sucesso, né? É uma coisa feita com amor, né? É para demonstrar o nosso amor que a gente tem a nossa área profissional e a nossa vontade de fazer um pouco melhor, né? Apesar assim dos tropeços que aconteceram, tem muita coisa que aconteceu no passado e tal, mas enfim, sem esses tropeços a gente não consegue se superar. Sem né? esses erros não adianta. Não porque adianta. É isso que faz a gente, se a gente não desistir, né? Lógico. Exatamente. É isso que vai fazer a gente passar pro próximo nível, né? Exatamente. Então, eu vejo assim, a gente tem que superar os desafios, né? Assim, esse aqui de falar na câmera, frente à câmera, é um desafio muito grande para mim, né? E assim, eu tô procurando desenvolver, né, talvez essa habilidade um pouco aí e tal, e tô me jogando, né? Realmente a gente está tentando superar isso daí. Então, Michael, é um prazer, cara, enorme estar aqui, né? Assim, a gente tô até aquecendo aí um pouquinho e tal, né? E os assuntos interessantes, eu acho que a gente vai falar. Por exemplo, a escada, né? Que a gente falou assim do maioral, que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar Deus na frente, né? E a gente tem essa fé, né? E o que te trouxe, né, aqui, que você viu aí, que conectou você a nós, assim, e assim, a sua vontade. Fala um pouquinho dessa vontade aí e tal, e eu gostaria de entender um pouco mais aí dessa questão, cara, né? Cara, por favor, você fica à vontade. Maravilha. Não, eu estava, assim, já procurando novos desafios, querendo alcançar novos lugares profissionalmente. Certo. E eu sei que quando a gente se dispõe a fazer certas coisas, e a gente melhora até pessoalmente, assim, né? Dentro da gente. E como você falou, eu tenho um filho, que é o meu maior parceiro, e tudo que eu faço é pensando nele, né? O que eu quero é poder fazer coisas que eu dê o meu melhor para ele. E quando a gente começou lá na campanha, como você disse, e eu comecei a ver como é que é o projeto das escadas, eu vi o grande potencial daquilo, né? De poder crescer profissionalmente, crescer como pessoa, para justamente conseguir estar em lugares e fazer coisas diferentes, né? Então foi bem por aí que eu comecei a pensar. Certo, que legal. E o que mais te chamou a atenção nessa questão? Tanto nas escadas especiais, como... Sim. O que eu acho mais bacana, assim, ó, quando eu tô trabalhando com alguém, todos os trabalhos que eu tive, eu sempre gostei de ajudar, dar soluções, dar sempre o meu melhor e fazer coisas que às vezes as pessoas não esperam, assim, né? Certo. Na medida do possível. Então, o que eu vi? Como eu tenho um certo conhecimento eu trabalhei com decoração há bastante tempo, então eu tinha contatos com arquitetos, designers, e eu via muitas dificuldades que eles tinham. Às vezes de encontrar uma mão de obra qualificada ou parceiros que estejam à altura dos projetos deles. Então, quando eu vi como que as escadas especiais trabalham,
isso foi uma das coisas que mais me encantou, entendeu? Justamente pelo fato de conseguir... Porque às vezes muita gente pode olhar uma escada e achar que é um simples objeto que está ali, faz parte da casa. Mas a gente pode ver uma escada como uma grande obra de arte, né? Justamente algo que vá fazer parte da decoração. E depois, quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a observar muito por esse lado. A gente pode fazer uma escada que seja um objeto de decoração ali. E a maneira com que as escadas especiais trabalham é que é muito bacana. Que é justamente a gente está ao lado mesmo de profissionais resolvendo os problemas. A gente pode desenvolver desde um projeto, né? A gente está ali no começo, trabalhando com eles no projeto, desenvolve a escada, faz a instalação. Então, esse trabalho de verdadeira parceria, eu acho que essa é a palavra que eu estava tentando encontrar. Porque muitas empresas profissionais, às vezes, não têm isso. Né? Então, acho que essa é uma lacuna que existe e que as escadas especiais conseguem preencher muito bem. Então, por isso que eu falei, então vamos para cima. Tamo junto aí. Oh, perfeito. Não, legal, cara. Então, assim, falando um pouquinho das escadas especiais, né, que a gente consegue traduzir que a nossa experiência hoje em dia, a maioria trabalhando dentro do contexto de escadas especiais, na verdade nós entregamos soluções completas de escadas, né? Então é realmente isso. Se a gente pensar só no aspecto físico de uma escada, né, a gente acaba ficando um pouco limitado. Então a gente pensa um pouco fora da caixinha, né? A gente procura estudar algumas outras áreas, né, e tal. Então para a gente uma escada ela tem todo um aspecto diferenciado, né? Então, inclusive assim, por exemplo, né? O arquiteto, né, que é o criador dos ambientes, né, nós nos posicionamos como parceiro dele. Né? O designer de interiores, por exemplo, também, ele é um outro parceiro, que ele dá vida na escada, tanto quanto ele, quanto o arquiteto. Né? Tem alguns diferenciais nas duas áreas, né, que eu não sou a pessoa mais adequada para explicar isso aqui, né? Que levaria muito tempo também. Mas assim... são os dois profissionais que a gente vê aí e tal, e depois tem um engenheiro. Antes de tudo isso tem um engenheiro que está lá, né? O arquiteto vai, concebe aquele empreendimento, né? E em função daquele desenho, daquela estética, né, que o arquiteto pensou, nós desenvolvemos a parte de engenharia. Né? Então a gente entrega a solução completa, por exemplo, aí até a gente ajuda o arquiteto, porque né, naquela de chegar naquela solução, porque muitas vezes o arquiteto pensa, né? Desenvolve coisas fantásticas lá e tal, né? E a gente, para seguir, né, as ideias dele, a gente tem que se virar nos 30 para poder conceber concretizar aquela ideia. Então, na verdade, nas escadas especiais a gente fala assim, que nós materializamos sonho, realizamos sonhos, né? Então a gente tem que enxergar junto com o arquiteto, com o proprietário do imóvel, né? E a gente se posiciona como tal, né? A gente é um parceiro do arquiteto para desenvolver todo esse trabalho. E aí a gente fala, né? Estudamos a parte de design, né? Por exemplo, nós temos assim como inspiração, né? Por exemplo, o Antoni Gaudí, né? Que é um arquiteto, né? Foi um arquiteto catalão, né? Que ele era muito à frente da época dele, né, que é o arquiteto que construiu a Igreja Sagrada Família na Espanha, né, que é aquela obra fantástica que até hoje está em construção, né, fenomenal lá e tal, e o nosso próprio logotipo foi baseado a escada da Igreja da Sagrada Família na Espanha, do Antoni Gaudí. Então, se você der uma olhadinha lá, você vai ver, nossa, fantástico, né? E, imagina que o cara desenhava coisas assim e tal, e naquela época não existia computador, né? Do estilo gótico, né? Então, era uma maravilha, assim, coisas fantásticas que a gente percebe. Então, aí a gente tenta acompanhar isso, né? Por exemplo, trabalhamos as escadas especiais, ela trabalha assim com a construção metálica. Hoje nós desenvolvemos os projetos da forma com a manufatura digital, né? Que, por exemplo, do nosso arquivo aqui tal, ele vai para o corte laser, né? E o sistema de trabalho de uma montagem de uma escada dela, ela passa pelo processo praticamente automobilístico, né? Entendeu? Da parte de metal mecânica, e depois na montagem dela, muitas vezes a gente utiliza assim, copia, né?
partes assim dos processos produtivos de uma automobilística, por exemplo. Né? E estamos querendo chegar mais longe ainda, tal, agora com os novos tipos de acabamentos. Né? Então, que hoje em dia deve ter centenas, existem, né? Vários tipos no mercado hoje. Né? Exatamente. Então, nosso tipo de escada, né? A gente coloca lá escadas metálicas, né? Com metálicas que podem ser de aço carbono, né? Que é o ferro comum aí que a gente fala, grosseiramente. Depois tem o aço cortem, por exemplo, que é aquele aço enferrujado, né? Que os arquitetos, a arquitetura, o pessoal da arquitetura ama isso daí, que fica muito bonito. Esse é um dos acabamentos mais bonitos, está super em alta. Né? Exatamente. Inclusive assim, né? Que ele tem várias características, além do aço carbono e o aço inox, como estrutura, né? E a gente pode revestir essas escadas aí com diversos tipos de revestimentos, né? Pode ser piso cerâmico, pode ser porcelanato, pode ser mármore, granito e assim vai por longe. Sim. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que já tem aí 20 anos já de estrada e tudo mais, né? Já fez centenas de escadas. Você tem uma escada que foi a mais desafiadora para você montar, executar, e quando você viu o resultado final dela, né? Você e até o próprio cliente, quando viu o resultado, foi algo assim que impressionou? Olha, a gente tem vários casos, né? Mas assim, em particular, um dos casos assim que se tornou um pouco famoso foi a escada do Hemisphere 150, que na verdade a gente sonhava, na época a gente sonhava em fazer escadas para aquelas casas cinematográficas, né? Para aquelas casas, mansões, né? Sonhava assim em fazer essas escadas para esse tipo de empreendimento. E aí, numa dessas empreitadas que a gente adquiriu aí, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer uma escada para um iate, né? E, cara, foram vários desafios mesmo, foi bem interessante, porque essa escada, ela foi feita de aço inox, né? Um aço inox especial, né? Porque precisava lá do polimento, né? Polimento diferenciado, né? Foi aço inox 316L para fazer polimento espelhado, né? Ela tinha degraus de vidro, né? Foi, acho que a terceira ou quarta, a quinta escada com degrau de vidro que nós fizemos. E qual que era o formato dela? Era como reta? O formato dela era orgânico, né? O formato helicoidal orgânico e compacto, né? Vai dificultar um pouquinho mais, né? Exatamente, né? Você imagina assim, dentro de uma embarcação marítima, né? Um iate que, na verdade, foi um dos maiores iates construídos na América Latina em 2008, né? E assim, a gente teve a oportunidade de participar desse grande projeto, né? E foi muito legal. Quem produziu esse iate foi a MCP Iates, que fica ali no Guarujá, né? A sede dela fica ali no Guarujá. E aconteceram coisas impressionantes, né? Tipo assim, o casco do iate era todo de alumínio, a estrutura dele toda de alumínio, né? E a gente colocou a estrutura da escada de aço inox, né? Então tinha questões lá de estrutura, de cálculos estruturais que a gente nunca tinha percebido aqui, né? Porque a máquina se movimenta, né? Assim, por exemplo, a união do aço inox com o alumínio, né? Ele não podia ter essa união porque o aço inox mais o alumínio mais o sal, ele acontece ali uma corrosão galvânica, né? E isso daí interferia, assim, né? Poderia acabar em pouco tempo. Então, até, por exemplo, o vidro, os degraus que eram de vidro, entendeu? Então, lembra, é chamado multilaminado, que foi a Saint-Gobain, que, na verdade, trouxe esse vidro da Alemanha, né? Master Carré, na época, né? Que era um lançamento aqui e tal, e a Saint-Gobain trouxe ele lá, tal, que ele tinha assim, na superfície dele tinha uma espécie de um recartilhado, né? E que dava aquela impressão de antiderrapante, que sempre tem aquela discussão, né? Putz, mas o que é um piso antiderrapante, não sei o que e tal, né? E fala que isso aí não existe na verdade, né? Então, fala, mas o vidro não escorrega, né? Aquele negócio. Eu falei, mas você não já viu várias escadas com degraus de vidro, né? Aliás, com degrau de granito, aqueles preto bem bonito, polido, assim, tal, e a pessoa desce de meia, né? Então, por que você está falando que o vidro escorrega? Putz, mas é transparente, mas vai quebrar e tal. Não, o vidro, com a resistência dele, ele é muito maior, a resistência ao risco do vidro é muito maior do que a resistência ao risco de uma pedra natural,
né? Então, se você pegar um riscador, uma peça assim, passar assim, ó, você vai ver que você vai afundar mais na pedra de granito do que no vidro. Do que no vidro em si, entendeu? né? Porque o vidro é mais duro, a superfície dele, porque ele é temperado, né? Então, ali tudo é calculado, né? Tinha um cálculo estrutural, então nunca é feito assim, só olhando lá e montando a peça, né? Então, tudo isso foi estabelecido no momento, né? Então, foi o grande desafio. Essa foi um dos grandes desafios que teve, né? Exatamente. Inclusive, assim, ele saiu, né? A foto do iate, né? Não foi da escada, mas a foto da escada ficou em destaque, né? Na Veja, né? Saiu na Veja. Então, eu acredito que na época aí foi uma grande referência. Que legal. Né? Então, esse é um dos casos mais famosos que a gente tem. E a gente foi colecionando algumas obras, né? Com grandes desafios. Por exemplo, estou no currículo aí trabalhando para várias construtoras, né? Construtoras de grande porte, né? Aqui no estado de São Paulo, né? Não sei se eu cito o nome ou não, mas... então, a gente já colecionou algumas obras aí de vários nomes aí, como a Cirela, né, por exemplo, uma Iven, Gafisa, Camargo Correia, entendeu? Fizemos obras aí para essas construtoras. E ultimamente aqui para uma Teixeira Duarte, né, que foi um empreendimento ali, uma escada de tamanho grande, né, que está lá para todo mundo ver, né, que foi no hall de entrada de um edifício de alto padrão residencial, né, que é uma escada que a gente chama de helicoidal, né? Mas é caracol, para entender melhor. Caracol de grandes dimensões, né? A gente chama de helicoidal, que tinha 4,50 metros de diâmetro, né? Por 4,60 metros de altura. Então, Nossa, é uma dimensão grande pra caramba. Exatamente. E um dos desafios é que, assim, essa escada, além dela ter que ter uma estética, né? Que ficou muito bonita, ainda ela tinha a função de escada de emergência. Né? Que aí teve que ter um patamar no meio, né? Que ocasionou vários estudos aí diferenciados para que a gente pudesse executar essa escada. Né? Puxa vida, utilizamos chapas de 1 centímetro de espessura, né? E ela tinha tem um guarda-corpo de vidro, né? De vidro laminado temperado. Né? Então ficou um negócio diferenciado mesmo e a gente olha assim depois e fala, nossa, deu trabalho. Imagina. Deu trabalho. Né? E agora eu tô travado aqui. Esses são os casos, assim, um dos mais famosos. Fora assim, a gente tem em condomínios, por exemplo, como Fazenda Boa Vista, temos escadas que foi feita lá, né, para um escritório famoso aí de arquitetura, né? E o legal é isso, que faz escadas também para outros estados, né? Para outros estados também, né? Então, por exemplo, essa na Fazenda Boa Vista aqui em São Paulo. E ali perto, em Porto Feliz, né? Sim. A Fazenda Boa Vista, na verdade, era uma fazenda mesmo que se transformou em um condomínio de alto padrão. Né? Mas já teve as outras que você já fez. Então. Pra fora. Exatamente. Puxa, a gente já andou aí, fizemos escadas aí em Minas Gerais, Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro deve ter umas 8 escadas lá, né? Em Minas também tem umas 7, mais ou menos. A mais longe assim foi para Roraima. Uma escada lá em Roraima, que a gente entregou. Eu lembro lá que subiu, a escada foi de barco, né? Subiu de barca lá e demorou 30 dias para chegar lá no estado, né? Então, que logística, né? Para conseguir. Teve que ir de barco para lá, a escada montada todinha. Então, foi quase montada, né? Praticamente quase montada, só o corrimão que foi desmontado. E montou lá no local. Montamos lá no local. Então a gente teve que aprender bastante coisa no decorrer desses 20 anos, né? Por exemplo, como que pode ser esse processo, né, do desenvolvimento da escada? A gente simplesmente assim, ó, você tá lá em Minas, né? Tá em um outro lado lá do país, né? Puxa, se tiver um projeto de arquitetura, você manda assim a altura, tal, o formato da escada, ou um projeto de arquitetura, o próprio arquiteto, ou engenheiro, manda assim uma plantinha pra gente, a gente faz um estudo básico, elabora uma proposta interessante, né? E o resto, assim, é logística. Mas, custa quanto? Né? É o custo, entendeu? Ele vai pagar mais, vai pagar o preço de São Paulo na escada, a gente não vai aumentar por conta disso, né? A única diferença que vai ter vai ser o custo de deslocamento. Mas e aí? Mas e para montar? A gente manda a nossa equipe para lá, entendeu? Depois que a gente faz uma pré-montagem da escada toda na nossa fábrica. Mas como isso daí? A gente vai até o local, né? Tira umas dimensões, né, do local, tudo, depois pede para preparar, né? Tem todo um aparato antes disso, obviamente, né? E a gente reproduz com um desenho em 3 dimensões aqui no nosso escritório, né?
e através dessas 3 dimensões que a gente pega lá, tal, reproduz o espaço todinho do cliente no computador. Né? É mais ou menos assim. E aí, em cima daquela precisão que a gente tem, a gente desenvolve toda a escada aqui, faz uma montagem dela aqui, né? Uma pré-montagem, né? Que tem que ser, né? nas alturas reais e tudo mais. E aí depois a gente desmonta ela e leva para o local e depois termina de montar lá, né? E dá o acabamento necessário e tudo mais. Né? Simplesmente assim. Tá certo. Ah, mas dá, mas poxa, mas não é muito longe e tal? Na nossa cabeça não. Entendeu? É como se fosse aqui. Ah, é lógico, né? Tem que se deslocar, tem que levar uma equipe para lá, tal. Isso tem esse custo de deslocamento. E, por exemplo, a gente não cobra, assim, taxa, né, de visita só porque foi lá no outro lugar. A gente só cobra só o custo de deslocamento até lá. Entendeu? Entendi. Então é mais ou menos assim que eu funciona. acho que o legal é que essa experiência toda também dá uma certa segurança e tranquilidade, né? Não só para você, mas quando você passa para o cliente também. Exatamente. Né? Tudo que precisa. Então. E Aldo, como é que você... O que você espera, na verdade? Como é que você enxerga as escadas especiais daqui a alguns anos? A que nível você quer chegar? Olha, a gente, né, tem o sonho, a gente é um pouco ousado. Né? Gosta de fazer isso, então a gente gosta de desafios, né? Como a gente viu, pensamos em desenvolver algumas escadas e aí chegamos a desenvolver escadas de vidro. Aí depois veio o vidro com LED, com iluminação, aquele negócio todo, né? E o que a gente pensa assim, né? Em fazer e participar das melhores obras aí no nosso país, né? Ou também, talvez no exterior também. Essa é a nossa proposta, entendeu? Então, assim, o desafio criar sempre, né, utilizando, porque a gente dividindo as escadas especiais, né, em várias áreas, então ela tem o quê? Engenharia. A gente trabalha em engenharia, porque sem isso aí não seria possível, tá? A gente tem a arte, trabalho de arte, né? Que a gente traduz a linguagem do arquiteto ou do designer de interiores que está lá executando a obra, né? Ou do engenheiro mesmo que está lá, que concebeu a obra, né? E a gente coloca um pouco da nossa arte, né? E aí, engenharia, a arte, design, né, que a gente vê a funcionalidade, a gente tem estudo próprio, por exemplo, né, dos degraus, um estudo de conforto e segurança baseado no brasileiro, nos passos do brasileiro, na estatura média do brasileiro. Isso que é legal. A gente tem isso. Muita gente nem imagina que precisa pensar em tudo isso, agregar todos esses pontos para poder desenvolver um projeto, né? Exatamente, entendeu? Então, através do estudo de métodos e processos, né, a gente está desenvolvendo todo esse aparato para chegar cada vez mais no que o arquiteto pensa, né? Ele concebe. Então, com a gente, nós somos os parceiros, talvez, né? Estamos se posicionando como isso para ajudar o arquiteto a desenvolver seus empreendimentos de sonho, né? Ajudando eles a sonhar, entendeu? E cada vez mais, com formatos diferentes, com materiais diferentes, né? E uma série de outros fatores aí, entendeu? Materiais tipo assim, do revestimento, na estrutura da escada, entendeu? Para tornar um pouco mais leve, mas tornar, né, diferenciado lá. Entendeu? Cada vez mais a personalização que está pedindo. Isso que é um dos grandes diferenciais também, né? Porque com a quantidade de opções que a gente tem hoje no mercado, exatamente, você pode fazer algo assim realmente único, que vai ser exclusivaço ali para a pessoa. Vai ser o grande diferencial, né? Então, e nas escadas especiais a gente realmente procura contar as histórias, né? Entendeu? A escada não é, pra gente, ela não é só um elemento físico, né? Ela tem que fazer parte, ela tem que chamar atenção, né? Tem que chamar atenção, ela tá lá no ambiente, porque antes a gente construía, quem construía, né? Escondia as escadas. Hoje não, hoje a escada tem que aparecer. Ela tem que fazer uma composição com os ambientes. Fazer parte, né, ali do dia a dia, né? Tem que combinar, né? Tem que agregar valor. Né? Essa é a nossa proposta, entendeu? É trazer realmente o diferencial, né? Através da metalmecânica, né? Do desenvolvimento aí, que é uma união da construção civil com a metalmecânica, aí no caso que a gente aplica. E tem muita gente que quer realmente isso hoje, né? Então, esse tipo tem muita gente que resultado, quer. Tem muita gente que quer. Por exemplo, né? O arquiteto pensa lá na personalidade do cliente. Né? Então, posso fazer aqui até uma comparação. Por exemplo, a gente tem lá, onde que é as escadas especiais, de que forma que pensa, né? A gente tem um time lá.
né? A gente tem um time, tem os parceiros, tem o arquiteto, tem o calculista e tal, e a gente vai trocando umas ideias. Então, como que a gente faz isso, né? A gente procura traduzir essa ideia, né, do cliente, a gente transforma ela em peças, né? E essas peças, se a gente puder fazer ela de forma... com toda essa experiência dos 20 anos, a gente tenta fazer o temperinho. E eu acho que o tempero especial aí é a vontade de querer sempre fazer o melhor. Eu acho que seria isso aí, entendeu? Essa vontade de querer sempre fazer um pouco melhor do que no passado. 1% ao dia, entendeu? Eu acho que no final de um ano a gente faz bastante coisa diferente. Sim, com certeza. Eu acho que é isso aí que está fazendo a gente subir degrau por degrau. E um dia de cada vez, é isso mesmo. E, Aldo, aproveitando que você falou aí de parceiros, né? E eu sei que um dos objetivos que a gente tem aqui com o podcast é justamente conseguir ter mais parceiros ao nosso lado. Certo. Né? E esse network, essas parcerias são importantes. Por isso que esse espaço, eu acredito que vai ser bem legal para quem for participar junto com a gente, né? E o que mais que você acha que a gente vai poder explorar no podcast? Porque a gente tem o objetivo principal, que é as escadas, mas a gente vai receber cada semana parceiros são do nicho de decoração, de arquitetura, engenharia, mas eles vão ter muito mais para acrescentar para a gente, né? Exatamente, exatamente. Michael, eles têm muito que acrescentar, eles têm muito para nos ensinar, né? Não só ensinar o Aldo, né, o Michael das Escadas Especiais, né, o nosso time das Escadas Especiais, mas é o que eu falo, cada um tem a sua escada, tem a sua história para contar, né? Então, puxa vida, cada história é linda, porque a gente gosta de gente, né? Você já percebeu isso daí. A gente gosta de gente e cada pessoa é um universo diferente, né? Então a gente não gosta de pensar somente, isso aqui é uma escada e tudo mais. Não, cara, a gente gosta de aprofundar as coisas, né? Cada um tem um universo, todo mundo, eu lembro de todo mundo. Tem pessoas que falam aí e tal, o cara não sei o que, o cara esqueceu. Cara, não é que não esqueceu. Infelizmente, para que a gente possa caminhar, né, continuar andando, a gente vai se transformando. E, infelizmente, assim, quem não está mais no propósito, quem não tem no propósito, que deixou para trás, a gente vai se modificando, né? Então, cada vez mais a gente procura esses parceiros, porque andorinha sozinha não faz verão. Isso é verdade. Andorinha sozinha não faz verão. A gente precisa de todo mundo, cara, entendeu? Então, cada pessoa aí que pode nos dar dicas aí e tal, você sabe muito bem que a gente é aberto para trocar ideias, a gente assimila a ideia das pessoas, entendeu? Porque, aqui... Não, cara, ninguém faz nada sozinho. E é assim que a gente cresce, né? É assim que a gente cresce, né? Eu quero agradecer, cara, de coração aí, todos os nossos parceiros, entendeu? Poxa, a gente compra aço, a gente pinta a escada, né? A gente precisa da tinta, precisa do parceiro aí que às vezes até desenvolve o tipo de tinta, que a gente tem esse parceiro, né? A gente precisa, cara, do cara que corta o laser, né? Corta no laser, por quê? Uma máquina de corte laser, cara, é 1 milhão e pouco aí, tudo mais, entendeu? E como não faz parte do nosso core business, né? Então a gente terceiriza, a gente tem vários parceiros e com isso a gente consegue escalar a nossa produção. Né? A gente não tem vergonha de falar, puxa, você compra ali e tal. Não, cara, ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Até a automobilística, que é uma General Motors lá tal, ela coloca um robô, o robô é de uma marca, é de um fabricante e tudo mais. Então a gente trabalha nesse processo aí de consórcio modular, né? Entendeu? A gente agrega valor, principalmente os melhores fornecedores do mercado, para poder produzir um melhor tal. Então a gente gostaria, você que é aí o nosso parceiro, que tem, não só os nossos parceiros, mas assim, também que você tenha a agregar no nosso processo, que eu acho que é muita gente, fornecimento de aço, corte, prestação de serviços, né? Revestimentos, né? A gente gostaria de ter aí vários tipos de revestimentos para colocar nas nossas escadas, entendeu? Que a gente sabe que tem Porto Belo, tem empresas fantásticas aí, marmorarias, enfim, né? Que a gente pode estar colaborando em conjunto, né? Além de todo o próximo desenvolvimento. Tem o setor de engenharia, de arquitetura também, os parceiros que sem isso aí também a gente não faz nada. Em alguns momentos aí o pessoal precisa trocar um bate-bola aí tudo, a gente tá aqui para a gente fornecer as informações que forem. Nós somos parceiros e nós gostaríamos aí de ter você aqui com a gente, entendeu?
Então, isso que é o mais legal, justamente conseguir parceiros de verdade, né? Exatamente. Porque quando a pessoa se ajuda, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. A nossa ideia, assim, é montar um ecossistema, que até tá na moda esse nome, né? Mas não um ecossistema que a gente vai estar... Cara, assim, não tenho vaidade, cara, de ser o melhor, o maior e tal. Não tenho vaidade nenhuma dessa daí, entendeu? Eu preciso ser simples, prefiro ser simples, né? E a gente, assim, não quer ser mais do que ninguém. Simplesmente a gente quer, assim, pegar e atender o nosso cliente de forma adequada, da melhor forma possível que podemos, com amor e dedicação, e fazer o melhor que a gente pode, traduzir, né? Traduzir todo esse conhecimento, essa experiência de vida e traduzir ali no nosso negócio. E com o podcast não vai ser diferente. Isso. Entendeu? A gente quer colocar aqui, ó, né? Coloca na mesa, cara, o conhecimento que você tem e tal, né? Estamos criando aí a habilidade aí de falar um pouco melhor, de se desenvolver, cara. Você chega junto aí, chega aí que a gente nós vamos trocar umas ideias aqui e é um bate-papo interessante. E esse canal, ele vai chegar em lugares que às vezes a gente não consegue imaginar onde que pode chegar. Pois é. Isso que é legal, né? Pois é. Então, e falando assim, né, cara, dos desafios da nossa vida, né, do que aconteceu, puxa vida, essas histórias, cara, eu assim, ó, por exemplo, tinha um grupo que eu participei há muito tempo, que ainda existe ainda, né, o grupo Empreender Endeavor, em 2000 que surgiu aí e tudo mais. Cara, isso daí me ajudou. Demais, né? Ajudou demais. Então, eu via vários ensinamentos que os empreendedores, esse grupo, né, era para auxiliar, melhorar o empreendedorismo no Brasil, assim como o Sebrae, né? Então, eles pegavam lá, tinha uma característica, né, que ele tinha que faturar, não sei se 2 milhões, para a empresa que 2 milhões e pouco, que era para exatamente melhorar a performance desses empreendedores para ajudar eles a crescer, né? A crescer e se desenvolver. Então, tem vários empreendedores de hoje que passaram pela essa Endeavor, que hoje são grandes né, empresas já, entendeu? Que eu conheço dali e tal. Pô, esses empresários que estão lá nos Tubarões, por exemplo, né? Entendeu? Então, tem gente que passou pela essa Empreender Endeavor aí. Você vê que coisa, quando a gente decide empreender, a mente faz assim, né? Ó, então, exatamente. Expande de uma tal maneira, porque além disso... os contatos com as pessoas que a gente faz, isso faz a gente crescer muito, né? Exatamente. Eu tô começando, eu tô sendo um bebê nessa jornada. E já conheci pessoas, já fui para lugares que antes... Não tô falando ir para outros estados, nada disso. Coisa próxima. Mas antes não tinha oportunidade de ir. Então, Michael, isso que é legal. Você deu uma dica agora que é assim, o que a gente quer falar? Gente, nós queremos desenvolver aqui, trazer ideias aqui... cara, não precisa ser uma ideia espetacular, mundialmente falando, tal, querer ser o melhor, não. Ideia do dia a dia, ó. Às vezes uma coisa simples, subir um degrauzinho pequeno, né? Se você somar ele desse 1%, você não pode 1%, pode 0,5%, né? Se 0,5% que você acabar, que você puder transpor ele... Você vai somando durante o ano, você vai vendo. Então, como é que a gente faz isso? Onde você estava, para onde você foi. Por exemplo, e assim, é que a gente tem uma coisa que a gente fala lá, cara, que é uma ideia nossa, né? Se eu tenho conhecimento, você tem um outro conhecimento, se a gente troca ele, cada um fica com 2 conhecimentos no final. Entendeu? Agora, se eu guardar esse conhecimento para mim, não há soma. Exatamente. Entendeu? Isso tem que ser passado para frente e tal. E aí você vai ajudando, a humanidade vai crescendo e se desenvolvendo. Cada vez mais que tem isso daí, a gente vai fazendo a história, né? Melhorando o nosso dia a dia assim, cara, com a comunicação. Exatamente. Eu até lembrei de uma coisa que a gente até conversou uma vez. Eu assisti um trecho de uma entrevista do Pablo Marçal. Certo. Porque ele tem essa mentalidade justamente de união. Né? E se ele tem uma outra pessoa só do não precisa de ter centenas, não. Ele fala que se ele tiver só mais um que tem a mesma mentalidade dele, é onde ele vai para lugares assim inimagináveis. Pois é. E ele falou justamente um trecho, é um trecho da Bíblia que fala da Torre de Babel. Porque antes as pessoas falavam todos a mesma língua. E o que eles estavam construindo? Uma torre que chegasse no céu. Eles estavam construindo isso. E aí ele cita até lá no podcast que ele participou, que Deus falou assim, alguma coisa nesse sentido, eu não vou lembrar agora, mas vamos misturar as línguas deles, porque quando eles estão juntos, eles podem chegar a lugares inimagináveis. É alguma coisa bem nesse sentido. Tem a ver isso com o que você falou agora, porque a pessoa tem que estar junto com outra ou com outras
para poder chegar em outros lugares, né? Pois é. A gente tenta somar, né, cara? Por exemplo, mas infelizmente, por conta de vários desafios, né, a vida do empreendedor não é fácil, entendeu? Cara, quantas vezes, velho, eu não tenho vergonha de falar, quantas vezes aí eu tomei cabeçada, entendeu? E eu sou criticado ao extremo. Cara, eu assumo, né, os erros que eu cometi. Entendeu? Só que é o seguinte, antes eu tava escondido. Tá escondido lá. Tá... Cara, não adianta, velho. Você tem que resolver. Errar é humano e consertar o erro é mais humano ainda. Né? Então, se a gente ficar escondidinho lá, tudo mais, não adianta. A gente tem que pegar e tem que construir. Então, nós colocamos aqui uma meta nesse ano, cara, pra gente pegar aqui, ó, e vamos falar, vamos pegar e vamos consertar essa situação. Né? Eu quero falar isso daí, trazer os parceiros, a gente aqui, né, de toda forma, nós vamos fazer uma divulgação, nós estamos estudando aí, por exemplo, marketing digital, né, fazer a transformação, trocar ideias sobre essa questão do crescimento digital, né, porque sem isso aí a gente não existe no mercado mais. Né? Hoje em dia não. Então, se a gente não se mostrar e se souber fazer isso, fica para trás. Pois é. Então, nós estamos aí, né, cumprindo essa tarefa. Esse ano aqui é um ano da gente fazer mais do mesmo e concretizar de forma organizada, pensando diferente, pensando de forma estratégica, né, para que a gente possa desenvolver melhor os nossos projetos. Por exemplo, grandes desafios que tem nesse desenvolvimento desses projetos. Cara, cronograma, meu. Entendeu? Cronograma da obra. Rapaz, assim, ó, porque são uma infinidade de coisas. E assim, gente, você vai assim passar por uma obra, o que acontece? Por exemplo, se é uma parte automobilística, que a gente tem que aprender com as áreas que dão certo, determinados assuntos, certo? Automobilístico. Cara, o cara faz um ensaio de carros, de vários carros. Centenas, talvez. Né? Antigamente fazia mesmo o carro físico lá, ia lá, batia o carro lá para poder fazer o estudo, né, do que acontecia. Entendeu? Antigamente. Hoje não, hoje tem simulação de software, né? Que eles pegam e fazem isso daí digitalmente. Mas, né, de toda forma, é estudado, né, vários tipos de carro. Cara, e uma obra da construção civil tem que ser feito uma vez. Né? Uma vez. Entendeu? Tem que ser feito uma vez. Então você imagina, aquilo tem que dar certo lá. E muitas vezes, né? Puxa, o cara foi falar um negócio lá, tal, uma medidinha que tem um errinho de projeto e tudo mais, tal. Entendeu? Isso acontece. E aí desencadeia uma série de outros erros. Né? E isso desencadeia uma série de atrasos. Né? Então, essa conexão da construção civil, olha só, hoje as pessoas estão mais conscientes, né, que está acabando a mão de obra. Mão de obra é um assunto terrível hoje em dia, porque assim, mão de obra especializada, e eu diria até que nem é mão de obra especializada, mas é assim, ninguém mais quer pôr a mão na massa. Uma mão de obra qualificada. Qualificada, assim, né? exatamente. Pelas pessoas que eu sigo e que eu vejo, existe muito essa demanda mesmo, essa necessidade. Exatamente. Então, está acontecendo algo parecido com o século passado, começo do século passado, por exemplo. Puxa, eu acho que vai acontecer isso, né? Porque vinham os europeus aqui para o Brasil e tal, para ensinar as pessoas aqui a trabalhar, os artesãos, os artífices, né? Por exemplo, a Liceu Artes e Ofícios, aquela escola Liceu Artes e Ofícios, surgiu por conta disso, que pegaram os artesãos, os artistas, por exemplo, o Ramos de Azevedo, porque não tinha esse conhecimento aqui no país. Né? E aí eles construíram aqueles prédios, por exemplo, a Estação da Luz, né? Aquela construção metálica, né? Por exemplo, no Museu do Ipiranga, que tem aqueles gradis, né? Que eu falo assim da parte de ferro, artisticamente não existia solda naquela época, entendeu? Então o serralheiro, por exemplo, era um verdadeiro artista. Ele tinha que trabalhar era na forja, ele tinha que fazer a união das peças, era com rebites, né? Rebites e cravados, né? Era muito artesanal. Né? Era muito artesanal os trabalhos. Né? Então, você percebe, e hoje eu acho que está acontecendo a mesma coisa. Né? Se não houver uma entidade que vai lá e cria essa mão de obra, muitas vezes, Michael, a gente tem que criar nossa mão de obra. Né? Porque assim, quem tem no mercado hoje? Tem o profissional que estava lá acostumado a trabalhar na grande empresa, né? E muitas vezes ele sai porque de repente ou acabou aquela demanda que tinha e tudo mais, e a empresa modificou, né? E aí ficou aqueles profissionais. Né? E aí, só que é o seguinte, quando o cara entra nessa área, por exemplo, para fabricar uma escada, ele tem o conhecimento básico da coisa. Ele sabe o que é soldar.
Né? Tanto é que assim, a gente na escada especial, a gente não tem um serralheiro que solda. Na verdade, tem o caldeireiro, né? Que é o caldeireiro, que é o cara que molda o material ali, que ele sabe fazer conformação de materiais. Por exemplo, curva na chapa, para fazer aquela escada helicoidal e tal, o cara tem que ter aquela habilidade. Né? E aquilo lá é a base de cálculo, não é na base da marreta, igual era antigamente, entendeu? Então, é uma série de coisas. O soldador, por exemplo, o soldador é especializado. Tem vários processos de soldagem aí, entendeu? Processo, né, que entra muito numa coisa específica, né? Mas assim, solda de eletrodo revestido, que é solda elétrica aí que o pessoal está acostumado. Tem a solda TIG, solda MIG, né? Que é aquela do arame e tal. A TIG é uma varetinha parecida com aquela do maçarico de antigamente, né? E aí vários processos de soldagem assim. Então, e hoje, né, com a precisão do corte laser, né, que você pega uma máquina CNC e tal, você consegue fazer umas coisas diferenciadas aí, entendeu? Mas pelo processo industrializado. É diferente do processo artesanal, entendeu? No final das contas, depois a montagem da peça, da escada, ela, de repente, precisa da montagem manual lá, né? O ser humano não é descartado, entendeu? E precisa... principalmente para acabamento, para deixar o negócio mais... Exatamente. A parte mais refinada do negócio. Exatamente. Né? Por exemplo, para dar o acabamento nas nossas escadas, a gente precisa lá do profissional que é um funileiro, que é o cara que trabalha na funilaria, o pintor mesmo, industrial, automotivo. Que ele vai ali no detalhe. Exatamente. Na emenda para disfarçar aquilo. Né? Você imagina que o cara pega lá, né, e faz aquele acabamento no carro, né? Então, se o cara usa aquela mesma técnica lá na escada, fica perfeito. Para construção civil, tá ótimo o acabamento. O que acontece muito no mercado é assim... Que o pessoal vem da parte mobiliária, né? Pintor mobiliário, que é pintor de parede e tudo mais. Aí você pergunta para ele, cara, você sabe fazer isso? Faço, tal, não sei o quê. Mas aí o cara só quer, o pintor ele só quer jogar tinta, né? E aí fica aquele monte de defeito. Não, aqui, você precisa passar, você precisa aprender a passar uma massa aqui, tá vendo? Essa massa tem que ser lixada, depois dado o acabamento A, B, C e D, até ficar lisinho igual aquela superfície, né? Então, tem uma série de detalhes aí que a gente precisa explorar, precisa trabalhar, né? E essas mãos de obras estão ficando cada vez mais escassas no país, entendeu? Então, isso é uma dica aí para quem quer empreender. Certo. Muito bom. Acho que a gente está passando... um bom recado aí, né? Pois é. Tem muita coisa. O pessoal fala assim, não tem emprego e tudo mais. Tal. Não, gente, não é que não tem emprego. Tem demandas altas. A construção civil, ela é um mercado riquíssimo. Mercado de arquitetura de alto padrão, por exemplo. Riquíssimo, riquíssimo. Demais. Né? Demais, entendeu? Precisa de grandes desafios. O arquiteto, às vezes, as pessoas não concebem os projetos. Por quê? Porque eles sabem que se ele colocar uma coisa muito diferente, ele não vai achar quem faz. É por esse motivo. Então, fica a dica aí, entendeu? Pra gente dizer, não perder o fio da meada, não. Depois da pandemia, esse foi uma das áreas que mais cresceu, né? Exatamente. Construção, decoração, isso aí. Exatamente. Enquanto outros, infelizmente, acabava tendo que fechar as portas, esse outro estava em ascensão e continua, né? Então. Continua em ascensão. Exatamente. E é assim, tem, todo o trabalho que você coloca arte, nós estamos falando aqui, gente, assim, de agregar valor. Agregar valor. Será que você está fazendo aí no seu trabalho? Você pensou nisso? Porque assim, cara, se você... Vou montar uma sorveteria. Ou vou vender sorvete na rua. Cara, se você for vender igual, sorvete e tal, será que vai dar resultado? Ou você vai ter que morrer lá pedindo desconto, o cara pedindo desconto para você e você dando todo o desconto, entendeu? Então, tudo isso a gente pensou, né? Cara, tem que suar a camisa mesmo. Entendeu? Eu vi um negócio interessante disso aí que você falou do sorvete. Não sei que país, é em outro país, não foi nem aqui no Brasil. O cara abriu uma sorveteria, colocava lá as bolas lá, de massa e tal, e com a própria colher, sabe o que o cara fazia para diferenciar? Isso foi um marketing sensacional, que o cara fez assim, que todo mundo postava, remarcava e todo mundo queria saber onde era. Ele ia fazendo umas coisas assim, que ele formava tipo uma flor em cima da bola de um sorvete simples. Um cone e a massa. Certo. Diferenciou. E foi para esse lugar que você falou aí. Qual valor você está agregando? Né? E você vê numa coisa simples, num sorvete. Então. Foi bem interessante. Maravilha. Maicon, dá uma mensagem para nós aí do que você... Vamos lá, vamos fazer um resumo da história, né? A gente falou bastante e tal, mas vamos fazer um resumo dessa história aí, cara. Qual a proposta? Vamos lá.
Uma coisa principal que eu acho, que eu quero, que eu vou fazer, é justamente conseguir ter mais contatos com pessoas. Certo. Ter parcerias, sabe? Certo. Parcerias duradouras e pessoas que queiram agregar. Então, se a pessoa falar para mim, me ajuda nisso aqui, cara, eu vou estar fazendo o impossível para isso. Perfeito. Né? Uma das coisas que eu vou querer fazer, e eu acho que isso vai ser, é o grande recado que eu tenho para passar aí. E aí você dá pegada, pelo que eu percebi já, né? Entendeu? Eu gosto de ser assim. Tá. Então você está dizendo para mim que a sua escada é isso daí, a construção vai ser essa. É isso mesmo. Vai construir a sua escada colocando o maior empenho que você pode, entendeu? É isso mesmo. E com isso você vai acabar trazendo o melhor seu para poder agregar nos projetos dos parceiros. Exatamente. Perfeito, parceria, cara, cada um se ajudando, subindo cada um o seu degrau. Perfeito. Porque é assim que a banda toca. Perfeito. É isso aí, é assim que vai ser. Maravilha. Gente, então, daqui a pouco nós estamos finalizando, né? O nosso bate-papo aqui do primeiro Escadas para o Sucesso, podcast. A ideia aqui, nossa, na verdade é trazer, assim, algumas ideias, né? Falar sobre o cotidiano das pessoas e falar sobre a realidade, o que está acontecendo de verdade, tá? Porque através desses sonhos, do que todo mundo está falando aí, na internet, né? Tem até gente, você sabe que esses problemas emocionais, a pessoa começa a olhar muito o celular e tal, e aí eles estão vendendo muito aí a vida mágica, né? A vida mágica. Só que a questão é o seguinte, a gente precisa cair numa real aí, né? Que nem tudo é como parece, né? Porque as pessoas vão postar lá, vão postar o quê? Só aquela maravilha que aconteceu e tal, entendeu? Mas ali o rastro de sangue que ficou, né? Quero dizer assim, né? Tô falando um pouco, a linguagem um pouco bruta aí, mas assim, aquele rastro que ficou atrás. É verdade. Né? Isso daí que a gente tem que muitas vezes falar, infelizmente, né? E isso é que tem um valor, né? Tem um valor para a construção do nosso dia a dia, né? Então, gente, é importante que você venha aqui, né? Transmita as suas ideias. Nós estamos aqui para esse bate-papo, né? Eu não quero ficar falando muito, eu quero ouvir bastante de você, que será o nosso convidado, para fazer a nossa história. Vamos construir, vamos subir a escada do sucesso. Aqui é o podcast Escadas para o Sucesso. Seja bem-vindo, muito boa tarde e esperamos aí que você venha aqui para agregar valor conosco. Seja bem-vindo, fique com Deus e até a próxima. Muito obrigado.